Pentecostal que não faz barulho tá com defeito de fabricação, não é? O diabo tem jogado na sua cara, falado para você que você não pode mais, você não vai mais. Quem é o diabo para colocar um ponto final onde Deus ainda está escrevendo? Homens tomam o que homens dão, o que Deus dá. Tá para nascer um macho que tire. Os Samalates e Tobias que falaram que essa festa acabou, morreu, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus, porque se ninguém pode falar, eu posso, porque eu nasci nessa tribuna, eu nasci aqui, eu sou prova de que Deus pega o menino do mato e coloca entre os príncipes da terra. Sai da frente, Satanás, estamos em guerra. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Você consegue encontrar uma pessoa bonita do seu lado e dar um sorriso para ela? Deixa eu ver. Tem gente que nem vira o pescoço. Tá tão ruim assim aí? É uma alegria estar de volta aqui em Goiânia. Ô cidade de gente bonita. É sério, o povo aqui é bonito, inteligente e crente, né? O único defeito de vocês é o tal do piqui, né? Um dia, não, acho que eu vou contar agora, enquanto vocês estão se sentando. O meu trauma com o piqui é que a primeira vez que eu vim em Goiânia, teve um goiano que fez maldade comigo. Ele falou que piqui era uma fruta e deu a fruta para eu morder ela. E aquilo enfiou os espinhos na minha boca. Eu falei, isso aqui é a fruta do inferno, né? Deve ser a fruta que o anticristo vai usar na grande tribulação para os desviados que ficam na terra. Aí depois disso eu tomei trauma de piqui. Mas eu estou esperando que um goiano ainda me faça comer piqui e gostar dele, tá bom? Pronto, todos já se assentaram. Vocês podem estar de pé mais uma vez. Eu quero cumprimentar aqui os pastores presidentes do ministério, o pastor Abinair, a pastora Meire, grandes amigos, os pastores da juventude, pastor Miguel e a pastora Anne. Pastor Miguel é bonitinho, né? Ele é magrinho, né? O senhor não está comendo piqui, né? Glória a Deus. Está comigo aqui me acompanhando o pastor Roberto no teclado. Roberto, o teclado está muito alto, tá? Diminui aqui um pouquinho para mim. E está aqui o pastor Jarbas, que veio lá de Brasília nos acompanhar. Pronto. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14. Glória a Deus. Eu preciso da atenção de todos, porque essa leitura vai nos guiar aqui para uma imersão na presença do Espírito Santo, tá bom? João 14, quem encontrou, diga amém. Está escrito: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação.
E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Versículo 14. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado, acho que ainda dá tempo. Isso, agora aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Esse está com defeito de fabricação. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Entendemos que mais uma vez este santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Goiânia. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós nesta tarde. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta tarde, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Eu havia preparado dentro do meu coração uma outra mensagem para esta tarde, mas chegando aqui, depois que dobrei os meus joelhos aqui, o Senhor falou comigo. E geralmente quando Ele faz isso é porque Ele quer fazer coisas maiores do que aquela que eu havia preparado. E eu acredito que Deus pode mudar vidas aqui nessa tarde. Ele pode mudar conceitos e valores e dar à sua história um novo rumo. Alguém acredita que Deus ainda faz isso ou não? Eu sirvo a Jesus desde criança. Eu comecei a pregar o Evangelho de Jesus com 13 anos de idade dentro de uma igreja evangélica. Isso porque antes, aos 9 anos de idade, eu já havia lido a Bíblia católica, a Bíblia Ave Maria inteira, de capa a capa. Eu conheci Jesus, não como conheço hoje, mas tive um vislumbre dele dentro de uma paróquia romana. O padre era o Padre Ângelo, e eu me tornei coroinha na igreja católica. E graças a Deus Jesus me trouxe para a fé evangélica, porque aqui eu consegui me aprofundar um pouco mais e descobrir que Jesus era muito maior do que aquilo que haviam me falado e me apresentado. E pregando desde criança, eu não trago na minha memória nenhuma lembrança de um culto que Jesus tenha faltado à reunião. Não entenderam? Eu vou tentar explicar direito. Eu quis dizer que desde criança até hoje, eu não me lembro de um culto que Jesus tenha sequer chegado atrasado a uma reunião. Imagine faltado. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega, e ele só vai embora quando o último crente vai embora. Isso quando ele não encontra aqueles crentes malucos, né, que amam emendar culto em vigília. Porque se ele encontrar os vigilheiros, ele fica com eles até o sol raiar. Tudo isso porque ele deixou escrito na sua palavra: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pertence a esta igreja viva? Deixe-me ver. Pois bem, não é fácil pregar depois do almoço, principalmente com a igreja toda se locomovendo, as pessoas ainda encontrando um lugar para sentar.
mas eu vou aqui lutando até conquistar a atenção de vocês. Eu falei com Jesus enquanto estava com o joelho dobrado ali, que eu queria muito que Ele fizesse aqui nesta tarde o que Ele fez na minha vida, em um único culto. Sempre existe um antes e um depois na vida de um ser humano. A minha vida foi mudada em um culto. Eu estava sentado num banco da igreja. Do meu lado havia um rapaz que eu conhecia desde a minha infância. Era a primeira vez que eu entrava num culto assembleiano. E na medida que o culto foi crescendo, aquele rapaz foi ficando valente do meu lado. E ele começou a ficar expansivo, né? Porque o crente pentecostal genuíno é assim. Ele começa no culto ocupando só o lugar dele. O culto vai crescendo, daqui a pouco ele ocupa o espaço inteiro, né? Você é obrigado a sair de perto dele, principalmente se ele for fervoroso demais. E era o caso desse rapaz. E ele começou a ficar valente. Daqui a pouco ele levantou a mão, deu um glória a Deus. Daqui a pouco ele começou a dar murros para o ar. Daqui a pouco ele começou a dar gritos. Daqui a pouco ele começou a falar: Ihu! Falei: Jesus de Nazaré. E eu fui me afastando dele, até que ele começou a falar umas palavras esquisitas, que ao término do culto eu perguntei para ele se a mãe dele era dona de uma floricultura. E ele riu com aquela boca desdentada dele. Ele só tinha 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. E ele falou assim para mim: por que você está perguntando se a minha mãe é dona de floricultura? Eu falei: você passou o culto inteiro falando samambaia, samambaia, samambaia. Que samambaia é essa? Aí ele olhou para mim e disse: não é samambaia não, é língua de anjo. Ele já tinha cara de louco. Aí eu falei: você fala língua de anjo? Ele disse: eu falo. Eu falei: amigo, você não fala nem a língua portuguesa direito. E ele disse: é claro, eu fugi da escola. Eu falei: você fugiu da escola, não fala português e vai falar para mim que fala língua de anjo? Ele disse: é que das aulas da língua dos anjos eu nunca faltei. E eu disse: onde é a escola? Ele disse: é aqui nesse mesmo lugar onde nós estamos. Eu falei: e quem é o professor? Ele disse: é o Espírito Santo. Eu falei: isso é maluquice. Ele disse: não, está escrito na Bíblia. Eu disse: me mostre onde. Ele disse: como eu não sei ler, eu não sei ler, mas eu sei onde está escrito, em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Então ele abriu a Bíblia para mim e disse: leia você mesmo. E eu li aquele texto, e aquele texto passou a fazer parte da minha história. Alguém lembra do que está escrito lá? Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Preste atenção em mim. Eu vou te dar um ensinamento nos próximos minutos, que se você tiver condições cognitivas, intelectuais e espirituais de parar um minuto para prestar atenção em mim, a sua vida também pode ser transformada. Eu vou falar 2 palavras que eu gostaria que vocês repetissem comigo. A primeira é glossolalia. Diga comigo: glossolalia. E a segunda é xenolalia. A primeira, a segunda. A primeira, a segunda, a segunda. E a primeira? Memorizaram? O que é glossolalia? Glossolalia é a palavra grega aplicada para homens e mulheres que conseguem falar em um idioma dos quais eles não conseguem compreender. Isso é glossolalia. E o que é xenolalia ou xenolácia? Xenolalia ou xenolácia é o poder de um ser humano se comunicar com o outro em um outro idioma do qual ele nunca teve acesso e compreender. Nós temos isso catalogado no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Eles começaram a falar em línguas que eles não compreendiam. Aqui está a glossolalia. Mas de repente, quando eles saíram de dentro da casa e foram para o meio da rua, e os judeus que estavam em Jerusalém foram se aproximando, começaram a ouvi-los falar em línguas. E alguém disse assim: não são, pois, judeus esses homens e mulheres? Como, pois, os ouvimos falar no nosso próprio idioma sobre as grandezas de Deus? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no capítulo do batismo com o Espírito Santo, nós temos 2 manifestações distintas. Nós temos o sinal do batismo com o Espírito Santo, que seria a glossolalia, vindo sobre eles línguas das quais eles nunca estudaram e falaram essas línguas sem as entender.
E daqui a pouco, quando se aproximaram as figuras terceiras que ali estavam, essas ouviram eles falar na língua da terra, e eles compreendiam tudo. Então temos aqui a xenolalia. A nossa fé é uma fé pentecostal. Eu sei que hoje em dia está muito em desuso, até alguns pentecostais estão com vergonha de falar que são pentecostais, por causa do mau uso que alguns irmãos têm feito da internet, e expostos os nossos cultos maravilhosos, e para alguns se tornaram ridículos. Nós vemos aí pessoas brincando com línguas estranhas. O que era para ser a maior marca do movimento pentecostal tem se tornado um vexame para todos nós. Vocês sabem disso, que vocês são mestres em TikTok. Isso não é um mero efeito, não é apenas um fenômeno. Isso é uma arma do diabo. O diabo soprando nos nossos ouvidos, nos ouvidos dessa nova geração, que esse negócio de culto pentecostal é loucura, e é coisa assim para gente desequilibrada, é coisa para gente que não tem cultura. E com isso nós estamos perdendo o afeto e o apreço por aquilo que é sobrenatural. Eu estou pregando em uma Assembleia de Deus, e eu não sei se você conhece os ritos do início da nossa igreja. A nossa igreja foi fundada por dois batistas, dois suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingre. E ontem a Assembleia de Deus completou 114 anos de existência no Brasil. Ninguém sobrevive mais de um século pregando abobrinhas, ou falando mentiras, ou alicerçadas em conhecimento humano. Faço aqui minhas as palavras do apóstolo São Paulo, escrevendo aos gregos da igreja de Corinto, dizendo: quando eu fui ter convosco, nada do que eu vos falei foi em sublimidade de palavras de sabedoria humana. Ou seja, Paulo estava dizendo: eu não convenci vocês por causa da minha filosofia, eu não convenci vocês porque eu recitei aqui os poemas dos estoicos, eu não convenci vocês porque eu conhecia os epicureus. Paulo estava dizendo: quando eu fui ter convosco, tudo que eu vos falei e vos ensinei foi em demonstração de espírito. Três pessoas entenderam, vou tentar falar de novo. Tudo que eu falei para vocês, vos ensinei, foi em questão de espírito e revelação divina. Então preste atenção, parte do que conhecemos aprendemos nos bancos de uma faculdade, a outra parte nós recebemos por pura e plena revelação. Hoje em dia não nos falta conhecimento de faculdade. Eu mesmo tenho 6 formaturas, eu sou mestre em teologia por uma universidade americana, onde consegui o título de Doctor in Divinity, ou seja, doutor em divindades. Mas isso é esterco diante daquilo que o Senhor tem para dar. Parte daquilo que nós queremos aprendemos em bancos de teologia, e a teologia é extremamente importante para aqueles que têm preparo, porque para quem não tem preparo, a teologia vai afundar a sua vida espiritual se você não tiver um equilíbrio, porque a letra pura sozinha ela acaba te matando, mas o Espírito em tudo vivifica. Então o crente pentecostal ele tem que ter um equilíbrio, ele tem que crescer como Jesus cresceu. Lembra o que a Bíblia fala do crescimento do menino Jesus? E o menino Jesus crescia na graça e no conhecimento. Conhecimento a gente adquire aqui na horizontal, graça é aqui na vertical. O que é mais fácil? O conhecimento, porque ele está à nossa disposição, através da faculdade, através de livros, através do Google, através do chat GPT, através da inteligência artificial. E a revelação, essa é mais difícil, porque essa você não consegue conquistá-la dando um clique. Essa você tem que pagar um preço, essa você tem que se separar. Daí a palavra santo, santo é separado, tem que ser santo para receber a revelação. Tem que se separar dos seus amigos, da sua vida trivial. Tem que encontrar um recanto, um lugarzinho escondido. Tem que tirar um tempo para ficar perto de Deus. Porque quanto mais perto dos homens você fica, mais parecido com os homens você fica. Quanto mais perto de Deus você fica, mais parecido com Deus você fica. Tudo passa por uma escolha. Em 1987, pós-carnaval, eu me converti. Houve um avivamento na minha cidadezinha. E ali na minha cidadezinha, Jesus salvou 100 adolescentes. Imagine isso numa cidade com 27 mil habitantes, dentro de uma Assembleia de Deus. Todos nós crescemos no mesmo culto, na mesma igreja, na mesma paróquia. Todos nós ouvimos as mesmas pregações de domingo a domingo. Todos nós íamos à mesma escola dominical. Todos nós pertencíamos ao mesmo grupo de jovens. Todos nós estivemos juntos nos mesmos congressos. Todos nós participamos dos mesmos louvores, das mesmas vigílias. A pergunta que fica é: por que entre os 100 somente eu me destaquei? Porque os outros 99 não conseguiram alcançar o mesmo nível que eu alcancei,
não tiveram a mesma bagagem, o mesmo conhecimento e não prosperaram espiritualmente falando. Aí alguns vão dizer: ah, pastor, porque o senhor foi escolhido. Eu tenho uma teoria sobre isso. A escolha para a salvação vem do céu para a terra. A escolha para um ministério, para uma vida produtiva em Deus, nasce na terra para o céu. Vou te explicar. A salvação vem do céu, ela é para todos. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não amou só Goiânia ou só os paulistas. Ele amou o mundo, então Ele deu Jesus para todos. Todos têm acesso à fonte. A fonte é Jesus. Agora o que você vai fazer com a fonte é um problema seu. O que você vai fazer com a sua fé em Cristo é um problema seu. Quando eu me converti com esses meninos, éramos todos meninos. E como os meninos, todos tinham seus feromônios à flor da pele. Todos tinham seus desejos, todos tinham seus sonhos. Jovem quer diversão, e não é errado isso, é da nossa natureza. Meus amigos queriam azaração, queriam namorar. Meus amigos queriam jogar bola, queriam ir no cinema. E para isso a gente burlava as leis da igreja, porque quando o pastor descobria, ia todo mundo pro gancho. Quantas meninas da minha época foram excluídas porque cortaram as pontas do cabelo? Quantos amigos meus foram escolhidos porque chutaram uma bola? Mas era uma questão de escolha. Cada um fez a sua escolha. Eu não conseguia ser como eles. Meus desejos eram diferentes. Tanto que os meus apelidos na minha geração eram fanático, desequilibrado, santarrão e o mais ofensivo, piolho de igreja. Era assim que me chamavam. Eu era o famoso espalha-rodinhas. O que é um espalha-rodinhas? Imagina a galera toda reunida. Quando eu chegava, um a um iam se afastando, dando desculpa, e eu me via sozinho. Eu era, entre eles, a persona não grata. Não gostavam de me convidar para aniversário, não me convidavam para festas, não faziam nada comigo, porque me chamavam de chato. Diziam que eu só falava de Bíblia. E é claro que eu só falava de Bíblia. Eles desconheciam um versículo que se tornou parte da minha vida também. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você senta com uma pessoa, ela só tem piada, ela só tem coisas frívolas para fazer ou falar, é porque a alma dela está cheia disso. Mas quando você se aproxima de um crente, ele só fala de Deus, ele tem fome de Deus, é natural que ele fale sobre isso. A boca do homem fala daquilo que o coração dele está cheio. A vida é feita de escolhas. Eu escolhi esta parte. Foi fácil? Não, não foi fácil. É fácil ser o patinho feio da igreja? Não, não era fácil. É fácil ser a pessoa que ninguém convida para nada? Não, não era fácil. Até que um dia, no alto da montanha, porque eu sou daqueles crentes que oram no meio do mato até hoje. Eu oro no monte, eu tenho minha equipe de oração lá no meio da terra. A gente lá no meio da árvore, cheio de mosquito, pernilongo, a gente está lá clamando a Deus na madrugada. Foi nesses lugares que eu conheci a profundidade de Deus. E foi numa noite dessa orando que eu disse: Senhor, por que é que eu não posso ser um jovem comum como os outros são? Por que eu não posso ter os desejos comuns como todos eles têm? E o Senhor falou comigo: porque um dia eles vão querer ser igual a você. Existem escolhas e escolhas. Eu não sei o que você veio fazer esta festa aqui. O tema da festa é um incendiados. Eu cheguei e vi muita gente aqui pulando, cantando. A música tem esse poder sobre nós. Mas eu conheço o verdadeiro crente é quando ele reage diante da palavra. Porque a palavra não é emotiva. A palavra não mexe com os seus ossos. A palavra não faz o seu corpo balançar. Coloque uma música qualquer aqui e põe um bebezinho perto para você ver. Se a música tiver batidão, você vai ver o bebezinho começar a bater o pezinho no chão. Ele não entende. A música tem esse efeito sobre nós. As vibrações têm. Então é muito mais fácil as pessoas gostarem de música do que palavra. Mas quando alguém encontra o caminho da palavra e começa a compreendê-la, é sinal de maturidade. Você começa a crescer. A minha pergunta nessa tarde a esses jovens de Goiânia é: o que é que você pensa da sua vida espiritual para daqui a 10 anos, se Jesus não voltar até lá? Ou você é daqueles crentes fatalistas que estão olhando para o Oriente Médio e está dizendo: é agora, o anticristo aparece agora? O Irã, Israel, Rússia, a Ucrânia. Ou você é desses fatalistas? Eu creio que Jesus vai voltar, mas se eu conheço um pouquinho da Bíblia, faz muito tempo ainda. O evangelho do reino tem que ser pregado no mundo todo. Ah, pastor, mas e com o advento da internet? Pois é, a China não deixa as pessoas verem o que querem na internet. Assim como muitos países do Oriente Médio. A janela 1040 tem lá cerca de pelo menos 1 bilhão de pessoas que não conhecem Yeshua, nunca ouviram falar de Jesus. Então, por favor, aquieta o seu facho e encha a sua botija de azeite. E se prepare para ser o próximo missionário desta geração. Eu creio que ainda estamos longe. Oxalá fosse agora. O meu sonho é que o arrebatamento da igreja fosse agora. E se o toque da trombeta fosse agora, e daqui de dentro só 2 crentes subissem, eu tenho plena certeza que um sou eu. Quem é o outro? Viria comigo, deixa eu ver.
Certeza que você iria mesmo? Eu tenho minhas dúvidas. Me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. O outro ali não para de mascar chiclete. Tem uns fazendo bolinha ainda de chiclete. Ali atrás eu vi 2 duplas de casais trocando carícias enquanto eu estou pregando. Outros ali estão tomando guaraná e comendo pipoca dentro do templo. Aí alguém diz para mim: não, eu vou para o céu só se for para o céu da boca da onça, querido. Agora, se você veio para um culto de imersão, você quer ser incendiado de verdade, troque tudo isso por 5 minutos na presença de Deus, e aí você vai ver a tampa da chaleira voar aqui nesse lugar. Alguém acredita nessas loucuras de um velho pregador? Então levante a mão direita para o céu, chacoalhe ela assim comigo, coloque no ombro de quem está do seu lado, agarre a pessoa, por favor. Ó, tem gente que nem para me obedecer presta, raça ruim. Agarra a criatura, agarrou ela, chacoalha ela até ela ficar irritada agora. Não, irrita ela, mesmo se ela estiver fazendo cara feia. Diga para ela: Deus te trouxe aqui. Não, mais alto: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, sacode, diga: para isso. Deus te trouxe aqui para te dar um sacode nessa tarde. Ele vai sacudir a sua alma, o seu espírito, Ele vai sacudir a sua sabedoria. Só quem acredita nisso agora não dá um grito, não dá um berro de glória a Deus, por favor. Eu acho que agora chamei a atenção de vocês. Então preste atenção. Na galeria dos dons do Espírito Santo, Paulo vai repetir sobre o dom de línguas. Não bastasse ele falar sobre o dom de línguas, meu querido pastor, Paulo pega um capítulo inteiro, o capítulo 14 da carta dele aos Coríntios, e ele faz um tratado. Ele cria uma doutrina para explicar o que são línguas estranhas. Preste atenção, assembleiano pentecostal, preste atenção. Quando eu descobri isso, encontrei um capítulo inteiro para ele. Ele não tem um capítulo falando de cura divina, ele não tem um capítulo falando de revelação, nem de palavra de conhecimento, mas Paulo escreveu um capítulo inteiro para falar sobre línguas estranhas. Foi o capítulo que eu li para vocês, tirando alguns versículos à parte. Não é à toa que isso está aqui. Se fosse um crente sem cultura, iletrado, falando, eu até entenderia, porque gente que tem menos acesso a conhecimento é mais dado ao lado místico, ao misticismo. A fé pentecostal, e não se assuste, ela é uma fé mística. O que é misticismo? É aquilo que vai além da compreensão humana. É quando aquilo que transcende se mistura com a terra. Existem 3 mundos criados pelo meu Deus, eu chamo de mundos paralelos. Existe o mundo do eterno Deus, existe o mundo dos homens que Ele criou à sua imagem e semelhança, e existe o mundo do diabo. 3 reinos. Existe o mundo de Deus, dos homens e do diabo. O mundo de Deus e do diabo são espirituais, portanto são invisíveis e metafísicos. O mundo do homem é um mundo material. De vez em quando essas 3 dimensões colidem. Olha o que eu estou dizendo: 3 dimensões: a dimensão do Espírito de Deus, a dimensão do Espírito do homem e a dimensão do Espírito do diabo. O reino de Deus estabelecido no 3º céu, o reino do diabo naquilo que chamamos de inferno, e o reino dos homens no planeta Terra. Olha o que eu vou dizer: de vez em quando esses reinos colidem, de vez em quando esses reinos se encontram e se chocam, criando um 4º reino, uma 4ª dimensão. Diga comigo: 4ª dimensão. Espero agora ter chamado a sua atenção. O que é a 4ª dimensão? É quando aquilo que é eterno se encontra com aquilo que é terráqueo, e quando aquilo que é eterno se encontra com aquilo que é limitado, que é da terra, e se fundem, cria-se então uma 4ª dimensão. E esta 4ª dimensão é aquela nas quais nós, assembleianos, estamos envolvidos. Eu não disse apenas o Espírito de Deus com o Espírito do homem, porque há também uma 4ª dimensão maligna. Quando o espírito do diabo encontra o espírito de um homem à sua disposição, e eles se fundem, e eles se chocam, nascem feiticeiros. E eu não sei se você acredita em obra de feitiçaria. Se não acredita, dê um Google e procure na África. Eu já preguei no continente africano inúmeras vezes, e tive debates com feiticeiros, dos quais dá medo. Imagine você ser convidado por um feiticeiro, ir num cemitério, e lá no cemitério o feiticeiro fazer as arruaças dele, as mandigas, e ele estender a mão em cima da terra, e a terra começar a chacoalhar, e o defunto flutuar no ar.
Eu estou falando desse tipo de cognição espiritual. O reino do diabo existe, e nós não podemos ficar à parte disso. O diabo tem contado uma mentira no ouvido dessa geração, dizendo que ele não existe. Saiu uma reportagem feita pela Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo alguns anos atrás, dizendo que dos 88% de cristãos brasileiros, entre católicos e evangélicos, apenas 75% deles acreditam que Deus existe de verdade. De fato, há cristãos que não acreditam que Deus é real, que o cristianismo é só uma filosofia. Em contrapartida, dos 75% de cristãos que disseram que acreditam que Deus existe, apenas 50% disseram que o diabo existe. Ou seja, 25% dos cristãos católicos e evangélicos que acreditam que Deus existe, não acreditam que o diabo existe. É um contrassenso. Por quê? Porque se há um Deus, há uma antípoda dele, que é o diabo. Se acreditamos em anjos, é porque existem demônios. Se falamos em bênçãos, é porque existem maldições. Estamos num mundo que ele se choca. Então nós precisamos ter um pouquinho mais da nossa mente aguçada, e um pouquinho mais de curiosidade e sensibilidade para entender que isso aqui não é normal. Ora, se um homem ou uma mulher podem se tornar feiticeiros ao ponto de fazerem mágicas ou peripécias que extrapolam o limite da racionalidade, os mais velhos aqui, vocês mais jovens não, mas os mais velhos devem se lembrar das cirurgias espirituais feitas pelo Dr. Fritz. Se você não conhece, marque para procurar no Google depois, Dr. Fritz. Imagine você no Jornal Nacional e alguém entrando dentro de um centro espiritualista, e um homem incorporado com um médico alemão chamado Dr. Fritz fazer uma cirurgia sem anestesia, usando bisturi, abrindo o corpo das pessoas sem cair uma gota de sangue e tirando lá de dentro nódulos cancerígenos. O Brasil inteiro assistiu isso pela televisão. Se existe o poder do diabo, se um homem ou uma mulher incorporado por espíritos malignos, ou seja, numa quarta dimensão do mal, podem fazer coisas ruins, imagine se Deus encontrar um homem ou uma mulher à sua disposição. Não, você não entendeu, vou tentar melhorar. Se o espírito do diabo unido ao espírito do homem, nasce alguém que faz prodígios e maravilhas aqui na face da terra, se Deus encontrar um jovem em Goiânia, ou uma jovem em Goiânia, e esse menino e essa menina falarem: eu quero ser o novo profeta dessa geração. Eu estou falando profeta com P maiúsculo. Eu estou falando de videntes. Eu estou falando de clarividentes. Eu estou falando de homens e mulheres que vão trazer o céu para a terra por onde caminharem. Eu estou falando de homens e mulheres que, ao entrar em um ambiente, as pessoas comecem a cair endemoniadas por causa da presença do Espírito Santo que está dentro deles. Eu estou falando de homens e mulheres que, ao colocarem a mão sobre os enfermos serão curados. Eu gostaria de saber se alguém aqui dentro acredita nisso e gostaria de experimentar isso. É verdade isso? Então deixa eu te fazer a próxima pergunta: o quanto você está preparado ou pronto para pagar para receber isso? Como assim, pastor? De graça no reino é só a salvação, porque ela vem do céu para a terra, lembra? Deus amou o mundo. Agora, para ser usado, para ser ousado, aí não depende de Deus. Aí Deus marca um culto como esse, e enquanto o pregador prega, ministra, falando em profecias, o Espírito Santo começa a fazer uma vistoria no meio do santuário. Pastor, isso é forçação de barra? Não, é Apocalipse. O Senhor caminha no meio dos castiçais, fazendo uma vistoria. Que vistoria? Observando o seu coração, como é que ele pulsa enquanto eu prego essas verdades. Observando a sua mente, perguntando a você se você acredita, observando se você crê ou não no que eu estou falando, perguntando a você qual é a sua prioridade de vida, qual é a sua perspectiva, qual é a sua expectativa de vida. Alguém pergunta por que a minha geração foi uma geração extremamente usada por Deus. Eu explico: nossas referências eram espirituais. Ninguém da minha geração sonhava em ser como Ronaldinho Gaúcho. Ninguém da minha geração sonhava em ser como a Britney Spears. Na minha geração queríamos ser profetas ou levitas. E Goiânia, toda vez que eu venho aqui eu repito, Goiânia exportava avivalistas para o mundo. Os maiores pregadores pentecostais da Assembleia de Deus ou nasceram em Goiânia e daqui saíram, ou mudaram para cá para daqui eles serem projetados. O maior avivamento no louvor que houve no Brasil saiu de Goiânia. Eu sempre digo e repito, existe algo especial sobre Goiânia. Existe uma unção especial sobre Goiânia. E por que é que ela está paralisada? Porque talvez o Senhor não tenha encontrado ainda alguém que tenha falado para vocês o que eu estou falando e despertado em você esse desejo. Desejo do que, pastor? De você desejar mais o céu do que a terra, se preparar mais para o céu do que a terra.
Começar a buscar mais o céu do que a terra. Pastor, mas não tem mais nem menos. Escute, não dá para ter tudo nessa vida. A vida é feita de escolhas. Ou você escolhe ser alguém profundo e grande nesta terra, na esfera da terra, então vá para uma universidade, vá para uma faculdade, estude medicina, seja o maior advogado do seu tempo, seja um grande empresário. Ou você se dedica neste santuário, neste lugar de 4 paredes, que as pessoas falam, o que eles fazem ali dentro? Nós sabemos que o poder que está aqui não está nas paredes, está em cada um de nós que busca esta unção e esta autoridade. Se Deus encontrar aqui nesta tarde alguém que esteja disposto a dizer, eu quero aprender, eu quero me aprofundar, se segure, porque possivelmente dentro dos próximos anos o Brasil e o mundo conhecerá o seu nome. Eu estarei velhinho já, de bengala na mão, mas ouvirei ecos dizendo, Deus levantou alguém em Goiânia com uma unção fora do normal. Por onde ele passa, a sombra levanta paralíticos. Por onde ela passa, existe uma conversão em massa, as pessoas se arrependem. Eu estou tentando plantar dentro de você esse sonho. Eu estou provocando você nesta tarde, porque o que eu falo não é algo que eu ouvi falar. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Lá na cidadezinha do meio do mato, eu era só um cortador de cana de açúcar. Eu banhava laranja, algodão e café. Morava numa casa de 2 cômodos com 12 pessoas. Minha mãe faleceu em fevereiro, sem saber ler e escrever. Eu não tenho o nome do meu pai no meu documento. Era para eu ser o lixo do lixo. Mas olha o que Jesus fez na minha vida. Por favor, se alguém conseguir melhorar o microfone aí. Ele tá voltando aqui rápido. Vai voltar esse microfone. Esse aí vai voltar para mim? Pronto. Você me atrapalhou para trocar, porque ainda me atrapalha para devolver. Você é solteiro ou casado? Ainda bem, porque senão eu ia orar para ficar mais uns 10 anos sem casar, né? Quem pode dar um glória a Deus aí? Voltando. Tudo na vida é feita com detalhes. Tudo na vida é feita com esmero. Tudo na vida é feita com paixão. O que você faz sem paixão perde o sentido. A sua fé não pode ser uma fé frívola nem superficial. Você não deve estar satisfeito só de estar aqui dentro. Você não pode dizer, pelo menos eu vou na igreja, mãe e pai. Não, isso é tacanho, é pequeno demais. Existe uma dimensão à sua espera. Existe um Deus no céu só procurando com os olhos na terra, dizendo, se eu achar alguém aqui, eu posso transformar essa pessoa numa bomba atômica espiritual desta geração. E tudo isso passa pela crença que eu estou falando, no poder do Pentecoste. Olhe para mim. No livro de Daniel Berg, Diário de um Pioneiro, Daniel Berg é o fundador das Assembleias de Deus. Ele conta 2 experiências que todas as vezes que eu leio o livro eu começo a rir sozinho, imaginando se fosse hoje. Ele conta que ele estava na igreja sede lá em Belém, onde nasceu a Assembleia de Deus, e no meio do culto Jesus mostrou para ele um irmão no meio da igreja, e o Senhor disse, estenda a mão para ele. E ele disse, quando eu estendi a mão, o irmão flutuou no ar. Não, vou falar de novo. Olha, até a gente duvida, né? Ele estendeu a mão e o irmão flutuou no ar. Foi arrancado do chão. Aí na nova versão, porque a CPAD ela não edita nenhum tipo de livro herético. Aí eles trocaram a palavra flutuar pela palavra foi erguido bem alto do chão, que é a mesma coisa. Mas flutuar é místico demais. E nós parece que temos medo dessa história de misticismo, né? Pois bem, veja só, essa é uma experiência. A outra, ele disse que estava pregando em Somerville, nos Estados Unidos da América, no estado de Massachusetts. E em certo momento do culto ele não conseguiu se conter. Ele foi tomado por uma alegria, que ele precisou sentar no púlpito rindo. Ele disse que ele teve uma crise de alegria tão grande que foi contaminando todo mundo, e a igreja toda caiu na gargalhada. E no meio da gargalhada Jesus fez pessoas expelirem câncer pela boca. Jesus batizou com o Espírito Santo, e o culto foi até as 4 da manhã. Pastor, por que houve isso naquele tempo e não há mais isso hoje em dia? É simples, é só ver o nosso estilo de vida. É só ver se somos santos, separados de verdade. É só pegar o seu celular aí no TikTok e ver quais as coisas que você tem visto com mais frequência. Porque ele fica te jogando coisas para você ver. Pornografia, lixo, piada.
Aí entramos na igreja e queremos que o pastor seja uma espécie de mágico, onde ele tem uma varinha mágica na mão, ele bate 3 vezes, diz abracadabra, e o céu abre e cai o fogo do céu e o pastor vai embora. Não é assim que funciona. Aqui o meu espírito tem que estar ligado no seu. Veja só, eu já falei de chiclete 3 vezes, e tem pessoas ainda mascando chiclete. Ou seja, não há respeito. Não há quem tenha coragem de parar e falar assim: não, poxa, vou respeitar pelo menos esse velho de barba branca aí falando que ele saiu de longe para vir aqui me dar um ensinamento. Não há respeito. Se não há respeito, a glória de Deus não se manifesta. Pode ser o alto de uma montanha, onde só tenha pedras e galhos secos. Pode ter no meio dele uma sarça fumegando sem queimar. Pode ter um crente curioso querendo chegar perto da sarça. Deus vai deixar, mas não sem antes falar: quer se aproximar de mim? Tira as alparcas dos seus pés. Ou seja, tem que ter uma preparação para entrar debaixo desse chuveiro da graça. Eu estou com o meu corpo todo arrepiado aqui. Eu estou ouvindo o Espírito Santo dizendo assim: vai, Marco, vai que nós estamos quebrando. Tem pessoas que estão dormindo, tem pessoas que estão rindo, debochando, mas tem pessoas que estão chorando. Você acredita nisso? Eu estou vendo daqui. Tem pessoas que estão balbuciando palavras dizendo: se é verdade, eu quero. Deus nesta tarde quer mudar a sua vida, quer transformar você. Vai acontecer um milagre na sua história. Depois deste culto, depois deste dia especial, quando você acordar amanhã de manhã, possivelmente você vai olhar para o espelho e não vai se conhecer mais. A sua mãe vai te achar estranho, o seu pai também, os seus amigos de igreja também. As piadas perderão sentido para você. Uma fome de Deus vai brotar dentro do seu coração. Uma fome pela palavra vai brotar. Você mesmo vai achar que está doente. Vão querer te levar para um psicólogo, psicanalista, psiquiatra, e você vai dizer: não é isso. Eu encontrei o caminho para o coração de Deus, e eu sinto que Deus tem algo na minha vida. Deus está trabalhando com você neste dia. Aliás, Deus vem trabalhando com você o ano inteiro. Há anos Ele vem dizendo: não te chamei para você ser membro de banco. Membro de banco é verniz, prego, tinta, madeira e plástico. Você é membro do corpo místico de Jesus Cristo de Nazaré. Se alguém acredita nos dons espirituais, eu não quero ouvir um grito agora, eu quero ouvir um berro de glória a Deus dentro deste santuário. Mais leve, mais devagar, só o teclado, por favor, Roberto. Eu estou sentindo Jesus aqui de verdade. Veja o que eu disse: a criação de um feiticeiro. Se você nunca ouviu falar como um feiticeiro é criado, preste atenção. Digite na internet o livro Guias, Caboclos e Orixás, Deuses ou Demônios, do bispo Edir Macedo. Parece que ele foi proibido de circular, mas na internet você ainda encontra. O bispo Macedo pegou pessoas da igreja dele que vieram do baixo espiritismo, pegou fotos e fez um livro explicando como é que nasce um pseudo pai de santo, uma pseuda mãe de santo, um catimbozeiro, um pai de chiqueiro, um babalorixá. Se você ver o que as pessoas são obrigadas a fazer, você diz assim: é impossível alguém suportar isso. Você vai ver homens e mulheres serem arrancados do seu lugar, levados para um lugar abandonado, vazio, tipo um sítio, uma chácara. Vão raspar a cabeça. Para o homem raspar a cabeça é muito mais fácil. Imagina uma mulher. Por isso existem muito mais mães de santo do que pais de santo, porque a mulher se dedica mais e se entrega mais. Para uma mulher raspar a cabeça é muito difícil, porque isso toca na imagem dela. Mas elas fazem. Depois que raspam a cabeça, entram num jejum frenético. No terceiro dia do jejum, eles começam a receber espíritos. Um dos nomes dos espíritos são espíritos de Herê. Quando esses espíritos se incorporam nas pessoas, elas ficam como crianças, para logo depois começar a nascer nas costas aberturas feitas como que por punhal, marcas de chicote, feitas de maneira invisível, porque essas pessoas são submetidas a coisas horríveis, a coisas humilhantes e cruéis. Eles perdem qualquer tipo de dignidade. Depois disso o jejum vai por 30 dias. O jejum é quebrado quando eles são obrigados a beberem urina, a comerem carne em estado de putrefação, geralmente vinda de cemitério. Depois disso eles tomam banho em banheiras tomadas por fezes de animais. É a maneira que o diabo usa para dizer assim: você tem que se esvaziar da sua imagem e semelhança de Deus. Você é um nada, você é menos do que fezes. E depois que essas pessoas fazem tudo isso, elas recebem dons mediúnicos, dons extraordinários.
Daí você passa na rua, está lá: traga o seu marido em 3 semanas, desamarra a sua vida financeira. E tem gente que debocha, mas tem coisas que acontecem, porque o diabo não tem todo o poder, mas ele tem poder. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. É mais fácil o diabo operar nesse planeta do que o próprio Deus, porque os donos do planeta se entregaram a ele. Assim nasce alguém que vai fazer parte do coletivo imaginário da população, dizendo: esse aí é um super-humano. Deus é tão metódico e tão querido que ele não obriga ninguém a se expor a uma humilhação como essa. A única coisa que Deus faz é te trazer para um culto como esse e pedir para você: preste atenção na palavra. Preste atenção na palavra e coma dela, beba dela, deixa ele fazendo digestão. Você é de carne e osso, mas você também é um ser espiritual. Parte de você veio da terra, parte de você veio do céu. Se existe uma quarta dimensão maligna, onde nascem catimbozeiros, há uma quarta dimensão espiritual, santa, onde Deus pode levantar profetas, homens e mulheres com dons de cura, com dom de revelação. E se os homens lá fora verem Deus na sua vida através dos dons, é muito mais fácil se converterem, sim ou não? Ora, como foi que Jesus começou o ministério dele? Pregando? Não, ele começou fazendo milagre nas bodas de Caná, porque as pessoas só creem se ver. Como eles podem ver se aqueles que deveriam trazer o reino de Deus para a terra não buscam mais? E por que o senhor leu a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14? Porque aqui está a porta de entrada para um mundo metafísico, para um mundo sobrenatural, para um mundo etéreo. Eu não disse eterno, eu disse etéreo. O que é etéreo, pastor? É um mundo invisível, translúcido. Pastor, o senhor acredita nisso? Acredito nisso como o sol brilhou para mim hoje. Eu sei porque eu vivo, e eu sou frustrado ainda. Pergunte por quê? Porque no rio do avivamento, onde estão os tesouros escondidos espirituais de Deus, eu não tive fôlego suficiente para ir até o fundo. Eu desci até um pouquinho mais fundo do que a média da minha geração. Então eu consegui receber coisas que outros não receberam. Mas eu sou frustrado, porque eu queria ter mais fôlego e mais tempo, porque tem muito mais coisa escondida. Essa pessoa que deu glória a Deus entendeu. Eu vou falar de novo. O rio do avivamento de Deus está na sua frente. Há um anjo com um cordel de medir medindo. Quer entrar aqui dentro, Ezequiel? A profundidade é você que decide. Água pelos pés, uma revelação. Água pelos joelhos é mais fundo. Água pelos lombos é mais fundo. Aí uma hora o anjo disse assim: Ezequiel, é mais profundo. E Ezequiel disse: era um rio tão fundo que eu tive que mergulhar dentro dele. Só que mesmo mergulhando, nem eu, nem ninguém da minha geração, das gerações passadas, conseguiu tocar o fundo do rio. Ou seja, existem coisas espirituais que Deus não revelou a ninguém ainda. Eu acho que Ele reservou para alguém aqui em Goiânia nesta tarde. E como é que Deus vai me dar, pastor? Vou repetir, Ele está passando uma vistoria aqui. Essa vontade de chorar que te despertou agora, esse arrepio na coluna, essa sensação estranha, não é a sua pressão caindo ou subindo, não é porque você está com febre, é a presença dEle. O Senhor conta com a sua sensibilidade. Se você não for sensível, você não consegue receber as revelações. A primeira vez que eu vim em Goiânia, eu falei sobre os crentes normais e os loucos. Eu disse: Deus tem dificuldade a se revelar aos normais, porque o normal quer uma explicação lógica, plausível, racional para tudo. O normal quer que tudo na vida dele seja repetido dentro de um laboratório, através da química, da física e da matemática. Assim é a ciência, ela só crê naquilo que ela vê e toca. Mas Deus ainda tem filhos loucos. O louco acredita não naquilo que vê, acredita naquilo que ele ouve, acredita naquilo que ele sente. Se você acredita que você pode ser usado por Deus, eu te desafio nessa tarde: tira as amarras que te prendem, tira o pé da terra, desce de cabeça no rio do avivamento,
Ah, pastor, mas o que a pessoa aqui do meu lado vai falar? Essa pessoa não paga as suas contas. Essa pessoa não te visita quando você está doente. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa extremamente, eu sou uma pessoa equilibrada emocionalmente. Eu jamais vou dar um pulo, eu jamais vou dar um grito, eu jamais quero sair numa filmagem com aquela cara torta como vocês fazem. Pois bem, a escolha é sua. O Espírito Santo vai com você até onde você permite ele ir. Quanto mais fundo, mais estranho você vai ficando, até que uma hora você vai chegar num ponto que ninguém mais vai te reconhecer. Vão dizer assim: isso aí é louco. E aí nessa hora que Deus diz: agora eu posso te usar, porque você está mais parecido com o céu do que com a terra. Eu vou profetizar, vai haver um avivamento em Goiânia de novo. Aquilo que a minha geração viu de pregadores não se compara ao que está chegando por aí. Aquilo que a minha geração ouviu de música goiana não está nem nos scripts perto do que vai acontecer se esta geração que está me ouvindo disser: eu quero Deus, custe o que custar. Tem alguém que acredita nisso? Então reage nesta tarde, pelo amor de Deus. Pastor, o que é que isso tem a ver com a carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 14? Tudo a ver. A história das línguas estranhas é tão importante que Paulo deixou um capítulo inteiro escrito sobre elas, e nós não meditamos. Olha o que Paulo começa a dizer: aquele que fala em outras línguas ou em línguas estranhas, a sua mente fica infrutífera, mas o seu espírito ele ora bem. Vou falar de novo. Paulo está dizendo: aquele que pratica a glossolalia, aquele que é batizado com o Espírito Santo e fala uma língua que ele não entende, a mente dele fica sem fruto, porque a mente não entende. Aí Paulo diz: mas o espírito da pessoa ora bem. Olha só, nós falamos falar em línguas, Paulo diz orar em línguas. Olha como a nossa compreensão é distante da do apóstolo. Nós falamos: eu estou falando em línguas. Paulo diz: não, quando você fala em línguas você está orando. Ora, se nós estamos orando, o que é uma oração? É um pedido. E o que é que nós estamos pedindo, se a nossa mente não entende? Aí Paulo diz: quem ora em línguas não ora aos homens, não fala aos homens, senão a Deus. E Paulo diz: porque só Deus entende. E Paulo encerra dizendo: porque em mistérios você fala com o Criador. E vou fazer um pedido: esse moço de barba, por favor, venha cá. Vou tentar te explicar. Fique aqui do meu lado direito, por favor. Aqui está o Senhor no trono dele. Aqui está o crente orando: Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso disso, daquilo. Aí esse crente ativa o modo espiritual e começa a orar em línguas. Ao orar em línguas, esse crente é transportado para cá, ó. Só que ele não vem só do lado, ele vem aqui no ouvido, ó. E ele faz isso aqui com Deus, ó. Alguém ouviu o que eu falei para ele? Não? Mas por que você não ouviu? Porque eu cochichei no ouvido dele. O coração dele está acelerado aqui, porque eu falei com ele uma coisa que só Deus sabe. Quando você ora em línguas, você sai da terra, sua voz vai no ouvido de Deus. Não tem demônio que entenda, não tem anjo que entenda. Embora falemos línguas de anjos, nós falamos em línguas estranhas. Os seres espirituais não entendem, só Deus entende. E quando você fala direto com Deus, você não passa por secretária, você não passa por intermediário, você fala direto com Ele. E você está orando, você está fazendo pedidos, porque quem ora está fazendo um pedido. E quando você fala direto com Deus, só Deus e você são capazes de receber a proeza destas línguas. Muito obrigado, pode voltar para o seu lugar. Aí o crente assembleiano busca o batismo com o Espírito Santo. Quem é batizado com o Espírito Santo aqui?
Não, eu vou perguntar de novo, não pode ser. Todos vocês falam em línguas? Quem fala em outras línguas aqui, levante a mão. E você está sem falar em língua já tem o quê? Uns 40 minutos me olhando. Ah, pastor, eu só falo em língua se eu sentir. Coisa ruim. Você quer sentir o que para falar em línguas? O vento das asas do arcanjo Miguel no seu rosto? Uma brasa de um serafim vindo e queimando seus lábios? Não. Você deve orar em línguas quando você se lembrar da eternidade e falar: Deus, o Senhor está aqui, então vamos conversar nós dois. Mas o que eu estou falando, pastor? Eu não sei, criatura, é mistério. Mas Paulo está dizendo que quem fala em línguas ora bem. Não, vou falar de novo. Paulo está dizendo que quem fala em línguas ora melhor do que estivesse falando com a boca aberta em português, inglês, francês, russo ou espanhol. Há um mistério nessas línguas. Pergunte a mim, por quê, pastor? Olha a volta que vamos dar. Saímos da carta aos Coríntios, vamos lá para o livro do Gênesis. O da música, Roberto. O que tem a ver o Gênesis, pastor? Deus acabou de criar o homem, a sua imagem e sua semelhança. Deus soprou nas narinas do homem. O homem ficou de pé. E o homem foi falar com Deus assim, né? Dadá, gugu, uga, uga. Sim ou não? Não. Mas o homem acabou de ser criado. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus já nasceu falando, já foi criado falando, sim ou não? O homem conversava com Deus ou não, igreja? Vamos pegar um diálogo. Deus desceu no Éden e disse: Adão, onde estás? Aí Adão responde: eu vi que estava nu e me escondi. Aí Deus fala: como você viu que estava nu? Aí Adão diz: a mulher que tu me deste. Adão conversava com Deus, igreja? Em qual língua? Vai, põe os neurônios para funcionar. Qual era o idioma de Adão no Éden? Não use a inteligência artificial nem o Google, eles vão mentir para você. Eles vão dizer que a primeira língua humana foi a língua dos sumérios, os sumerianos. Antes dos sumerianos, os homens conversavam através de hieroglifos, através de desenhos rupestres, através de tacapes ou uga-uga. A internet vai dizer que o homem é uma evolução do Australopithecus, do homem de Neandertal até o Homo sapiens. Adão não foi um símio. Se Karl Marx apoiou o naturalista que falou que o homem veio do macaco, é problema deles. Se eles achavam que o tataravô deles era um chimpanzé, é problema deles. O meu não era. O meu é o Homo sapiens, o homem inteligente, o homem imagem e semelhança de Deus. Se o homem é imagem e semelhança de Deus, o homem não nasceu, ele foi criado. Deixa Karl Marx e Charles Darwin para lá. Vamos falar sobre nós. O homem criado à imagem e semelhança de Deus, ele já é criado falante. E ele fala um idioma. Qual é o idioma do homem no Éden? Pergunte a mim que eu te respondo. Só falo se todo mundo perguntar. Só se perguntar fazendo biquinho. Ah, coisa fofa. Já explico. Filhos de um pai falam o idioma do seu pai. Um pai inglês, o filho vai falar inglês. Um pai russo, o filho vai falar russo. Um pai brasileiro vai falar português. E um filho do Criador. O idioma de Adão era um idioma celeste. Aquilo que chamamos língua de anjos, que Paulo fala na carta aos Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse na língua dos anjos. O homem é criado à imagem e à semelhança de Deus, o seu pai. O homem é criado falando a língua de Deus. Até que o homem começou a pecar. O pecado vai fazendo separação entre o homem e Deus. Até que o homem sai do Éden. Até que chegamos na Torre de Babel. Na Torre de Babel, o homem cria uma torre para ir até os céus, para fugir de uma possível ira divina. A Bíblia diz que Deus deu um grito lá em cima: eia, desçamos e... Ô Jesus, tem alguém que leu a Bíblia aqui? Desçamos e confundamos o quê?
A língua de quem? A língua dos homens. Deus gritou no céu: desçamos e confundamos a língua dos homens. A palavra confundir no original é: tiremos do homem o poder de se comunicar conosco no nosso próprio idioma. Na Torre de Babel, Deus se desliga da raça humana, entrega o homem à sua própria sorte. O homem é uma raça desenfreada, que não tem controle, é uma raça má por natureza. Só sabiam casar, dar-se em casamento, fazer guerra, matar, assassinar, comer e beber. Viviam como animais irracionais. Na verdade, eram imagem e semelhança de Deus, mas se tratavam como animais irracionais. Deus abandonou a raça humana à sua própria sorte. Tanto que da Torre de Babel para frente, Deus para de falar com a raça humana. Até que de repente, do nada, Deus vai em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, e encontra um homem dentro de uma tenda, e diz assim para ele: sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Qual o nome dele? Abraão, que Deus vai transformar em Abraão. De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem 12 filhos. Desses 12 filhos, 12 tribos. Uma tribo especial chamada tribo dos levitas. Quem eram os levitas? Os que cantavam, os que liam os salmos, os que falavam da lei de Deus e moravam dentro do santuário. Os levitas eram divididos em 3 classes: levita por natureza, levita mor, e depois o levita podia chegar à estatura de um sacerdote, e o sacerdote poderia chegar à estatura de um sumo sacerdote. Levitas normais podiam andar no alpendre do templo. Levitas mor, que eram aqueles que cantavam, escreviam ou trabalhavam ali na entrada do templo chamada átrio, esses podiam subir num elevado e entravam no santuário. Esses levitas que queriam entrar no lugar santo deveriam estudar muito para serem sacerdotes. Aí o sacerdote entrava no lugar santo, mas tinha um lugar no santuário chamado Santo dos Santos. Não bastava ser levita para entrar no Santo dos Santos. Não bastava ser sacerdote para entrar no lugar do Santo dos Santos. Para ir no Santo dos Santos tinha que ser um sumo sacerdote, ou seja, alguém extremamente dedicado e separado. Olha só, milhares andavam pelo alpendre, centenas subiam no átrio, dezenas entravam no lugar santo, mas só um entrava no Santo dos Santos. Você está entendendo? Se aproximar de Deus custa muito. Se você quer ser uma pessoa comum, normal, tenha a sua vida como ela é. Se você quer apenas ir para o céu, ser salvo, continue tendo a vida normal do jeito que você está tendo. Venha à igreja uma vez por semana, entregue o seu dízimo, oferte, tome santa ceia e lute para ter uma vida de santidade. Mas se você quer mais, a escala é maior. Só um chegava no Santo dos Santos. E esse um que ficava no Santo dos Santos, o que é que ele fazia? Alguém lembra? Ele era o único que ouvia a voz de Deus. E ele ouvia a voz de Deus no idioma que ele entendia, porque saindo de lá ele era obrigado a falar para a nação: assim diz o Senhor, haverá paz, saúde e prosperidade nesse ano. Deus só falava com um sumo sacerdote. Amém até aqui? Alguém lembra o que separava o lugar santo do Santo dos Santos? O véu do templo. Aquele véu não tinha nada, ele era feito com pele de animais, pesava 1 tonelada, era preciso uma junta de bois, 12 bois para arrastá-lo pelo deserto. Por que era feito de pele? Porque nada transpunha. Uma vez que Deus colocava aquele véu do templo, dizia: ninguém entra na minha presença, o homem não merece estar na minha presença, o homem não pode falar comigo, porque o homem não presta. Aí Deus selecionava só uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, podia falar com Deus. Até aqui, amém? Os anos se passam, estamos no Gólgota. Tem um homem pendurado na cruz do meio. Aleluia. Ele vai dizer assim: Pai, consumado está, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a Bíblia diz: e tendo dito isto, ele expirou. E o corpo de Jesus pende na cruz. A Bíblia diz que nesse exato momento houve um terremoto na terra.
O terremoto saiu do Gólgota, saiu pelo meio dos cemitérios, foi abrindo sepulturas, e o corpo dos santos começou a ressuscitar e foram aparecendo ali. A Bíblia Sagrada diz que o terremoto foi até o meio de Jerusalém, no centro. Ele entrou no santuário e trincou o santuário pelo meio. Ele atravessou o alpendre, o átrio santo, e chegou no Santo dos Santos. Aí a Bíblia diz: e o véu do templo alguém lembra? E o véu do templo se rasgou de baixo para cima, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Como é que ele se rasgou? De alto a baixo. Por quê? Quando Jesus bradou na cruz, Deus olhou e disse: pelo meu filho, que fez um sacrifício, eu também faço um. Eu vou rasgar o que separa o homem de mim. Até o meu filho morrer, só um podia falar comigo. Agora eu rasgo o véu do templo. Qualquer homem pode falar comigo agora. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Foi Deus que rasgou com a mão dele. Agora vem a parte mais bonita. Pergunte qual? Jesus ressuscita daqui a pouco, aparece por um período de 40 dias para 500 testemunhas, marca um encontro com eles. E lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele começa a dizer assim para eles: vai descer sobre vocês uma virtude, virá sobre vocês uma virtude dos céus, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Lá em Lucas 24, 49, ele gritou: ficai em, até que do alto sejais, do quê? Pergunte: o que está acontecendo, pastor? Deus abriu o véu, só que o homem não pode falar com Deus ainda no idioma dele. Aí Jesus disse: eu vou dar para vocês de volta o que Adão perdeu lá no Éden, o que o homem perdeu lá na Torre de Babel. Na Torre de Babel, Deus cessou a conversa com o homem, tirando o idioma. Agora Deus está dizendo: eu vou devolver para vocês o idioma. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. O homem falava com Deus no Éden, na Torre de Babel perdeu os dons, perdeu a linguagem do céu. Deus cria os levitas, só um sacerdote pode falar com Deus uma vez por ano, por milhares de anos. Aí Jesus morre na cruz, o véu do templo é rasgado, Deus pode ouvir o homem. Aí Jesus diz: ficai em Jerusalém, porque eu vou devolver as línguas do céu para vocês. Eu vou devolver para vocês o idioma do meu Pai. Vocês vão começar a falar no idioma dele. Para quê? Porque quem fala Deus não fala homens. Quem fala Deus fala em mistérios. Quem fala Deus revela coisas aos ouvidos dele que o homem na terra não conhece. É por isso que eu desafio os assembleianos batizados com o Espírito Santo a abrirem as suas bocas e darem uma rajada de línguas estranhas para o céu. Como assim, pastor? Quem aqui estuda outros idiomas como o inglês e o espanhol sabe: se você não praticar, você perde o idioma. Se você não praticar, você não faz crescer o seu vocabulário. O crente tem que falar em línguas. E com que frequência? Paulo diz: orai em todo tempo. Judas, na carta de Judas está escrito assim: orai em espírito em todo o tempo. Orar em espírito não é fazer isso aqui não, assembleiano. Você está no culto assembleiano, uma irmã vai cantar e diz: enquanto eu canto, os irmãos oram em espírito. 90% da igreja faz assim. Eu estou orando em espírito. Não, criatura, você está orando em silêncio, porque você está falando e está entendendo que você está orando. Quem fala em línguas não entende. A mente fica sem fruto, mas o espírito ora bem. Orar em línguas é falar, botar essas línguas que Jesus te deu aí para fora. Pastor, mas não tem mais, não tem menos. Se você começar a orar em línguas agora, a sua vida vai dar um salto. A sua vida vai crescer. Porque o crente batizado com o Espírito Santo, ele sofre uma metamorfose. Isso aí é loucura, é Bíblia. O apóstolo São Pedro, antes do batismo com o Espírito Santo, negou Jesus diante de uma vendedora de púrpura. Antes do batismo com o Espírito Santo, afundou nas águas. Antes do batismo com o Espírito Santo, Jesus disse que o diabo queria ir andar com ele. Antes do batismo com o Espírito Santo, o diabo ficou dentro de Pedro, ao ponto de Jesus falar: para trás de mim, Satanás. Antes do batismo com o Espírito Santo, Pedro era um fracassado.
Mas depois de Atos dos Apóstolos capítulo 2, chegou um povo falando: esse povo está bêbado. Olha o Pedro que negou Jesus diante de uma mulher, saltando no meio da multidão, dizendo: aqui não tem ninguém bêbado. O que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel, que disse: há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Está na hora de Deus fazer uma metamorfose na sua vida, garoto. Está na hora, menina, de você passar de uma criatura normal, apenas de uma fêmea com os feromônios à flor da pele, que fica mandando nudes e postando fotinhas sensuais, mostrando o seu bumbum e fazendo biquinhos. Depois de tirar 500 mil fotos para colocar uma foto fake, o Senhor quer te fazer muito mais do que isso. O seu corpo, garoto e garota, não foi feito para ser uma bola de basquete, para passar de mão em mão nas pessoas. O seu corpo ainda é o templo do Espírito Santo. Eu vou repetir: o teu corpo é a morada do Espírito Santo, e ele está aqui dentro. Ele está passando entre esses bancos, mas o desejo dele é entrar em você. O desejo dele é falar através de você. O desejo dele é tocar através de você. Mas como? Se você não para de me olhar com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente, achou que eu não ia falar? Segura aí. Não basta vir para uma Assembleia de Deus, num culto especial que tem o nome Incendiados, e ficar me olhando com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto. Se tem uma assembleiano aqui que é pentecostal, reage, pelo amor de Deus. Senhor, me dá um sinal da sua presença aqui. Onde houver um crente batizado com o Espírito Santo de verdade, renova ele, renova ela, renova agora, 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 agora. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste. Vai, sobe comigo. E enche-me de novo. Vai, pentecostal. Espírito, Espírito, Que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Sente. Tchacalabassuia da Labaias. Quero ouvir esse barulho. Esse barulho não é só um grito excedente. Quero ouvir línguas estranhas. A sua oração está subindo como flecha. O teto não segura. O céu cósmico e o atmosférico não seguram. O terceiro céu está recebendo as suas línguas. Deus está ouvindo o que você está falando e Ele vai reverberar. Vai haver salvação na sua casa. Vai haver uma transferência de unção da geração passada para a sua geração. O Senhor está te erguendo, está te levantando. Então reage, fique valente. Fique valente. Nós pentecostais não podemos perder a nossa identidade. O maior problema que vamos sofrer daqui para frente é a miscigenação religiosa. Nossos filhos e filhas estão nas universidades, nas faculdades. Nossos filhos e filhas, por causa deste aparelho, têm acesso à informação incontida. A desinformação é pior do que a informação. Nossos filhos e filhas estão sendo desmotivados a buscar e crer no sobrenatural. E pela ausência da crença, tudo desaparece. Está lá a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Havendo línguas, cessarão.
Havendo profecias, serão aniquiladas. Isso pela ausência do amor. E aqui está a palavra mais bonita. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, é um poema. Até Renato Russo cantou: ainda que eu falasse na língua dos anjos. O capítulo 13 é uma continuação do capítulo 12. Lembrando que a Bíblia não foi escrita em capítulos, era uma carta extensa. Os homens é que separaram em capítulos e versículos. O capítulo 13 é a continuação do capítulo 12. E o que é que o capítulo 12 da carta de Paulo aos Coríntios fala? Alguém lembra? Sobre os dons do Espírito Santo. A um, pelo mesmo Espírito, é dado o dom da profecia. A outro, dons de línguas. A outro, dons de curar os enfermos. A outro, a palavra do conhecimento. A outro, a palavra da sabedoria. A outro, o dom da fé. A outro, discernimento de espíritos. A outro, operação de maravilhas. Os dons estão catalogados no capítulo 12. E o capítulo 12 vem de onde? Do capítulo 11. E o capítulo 11, Paulo fala o quê? Cuidado com o culto. É tudo iniciado no culto. Mulheres, cuidado com o culto. Paulo diz: os anjos estão no meio de vocês. A sua aparência interfere na visitação angelical. Olha o que Paulo está dizendo. Lembra da história do cabelo? É que eu não tenho tempo para contar aqui. Paulo dizendo: é melhor ter a cabeça coberta do que a mulher ficar com o cabelo cortado, por causa da presença dos anjos ali dentro. Um dia eu venho explicar essa história de cabelo. O capítulo 11, Paulo está dizendo como tem que ser o nosso culto. Não pode ser com chiclete na boca. Não pode ser com o celular na mão, mandando mensagem para os amigos. Não pode ser lascando, comendo, bebendo. Respeite quem está no culto. E eu não falo de homens, eu falo da presença dele. Aí Paulo diz: se vocês não têm respeito à presença do Espírito Santo, entendam, quem traz os dons, capítulo 12, é ele. Entendam, o amor não falha. Mas se vocês pararem de amar, quem? O Espírito Santo do capítulo 12. Se vocês não amarem o Espírito Santo, amar é se entregar. Amar é manter intimidade. Paulo está dizendo: se você não manter intimidade com o Espírito Santo, não se entregar a Ele, esse amor vai esfriar. E na falta do amor, havendo línguas, cessarão. Havendo profecias, serão aniquiladas. Por isso que nós estamos trocando barulho da igreja por barulho de instrumentos. Eu sou da época que fizeram uma música para nós: onde está aquele povo barulhento? Só que não era barulho de guitarra, nem barulho de bateria, de sanfona. Era barulho de glória a Deus. Porque o glória a Deus trazia a unção. O Espírito Santo ia se alegrando. O crente vai adorando, ele vai se alegrando. Daqui a pouco o Espírito Santo começa a bailar no meio do povo. Ele vai dançando e os crentes começam a falar em línguas. Ele vai colocando a mão sobre cada um, e um vai falando em línguas, o outro recebe a palavra da profecia, o outro o dom de curar os enfermos, o outro recebe o dom de discernir os espíritos. Era assim no passado. Foi nessa unção que eu fui criado. E o diabo agora, por último, quer arrancar as línguas de nós. Ficam fazendo piadinhas, fazendo associações insanas, como The King, The Power Day. Isso é um inglês mal falado, nem língua estranha é. Isso seria xenofilia. Eu estou falando de glossolalia. Eu estou falando de línguas ininteligíveis. Eu estou falando de um idioma que o Espírito Santo dá. Eu estou falando de que Ele dá esse dom quando alguém busca. Não basta ficar só me olhando, tem que começar a pedir. Tem que se soltar. Ah, pastor, mas vão as favas com que pensam de você. Isso aqui é uma Assembleia de Deus. Enquanto for Assembleia de Deus, tem liberdade. Enquanto for Assembleia de Deus, o povo ali, ela fica em pé adorando a Deus. Alguém olha e diz assim: é fanatismo. Não fale do que você não conhece. E não seja invejoso, porque muitos são invejosos. Não tem o que nós temos, queriam sentir a metade do que sentimos e não dão conta.
Ah, pastor, não, eu sou uma pessoa estudada. E está falando que eu sou o quê? Ô besta. Eu já te falei aqui que eu tenho 6 formaturas, me comunico em 3 idiomas, escrevi mais de 20 livros, conselheiro de presidente da república, estou no meu 4º mandato como deputado federal. E ó, quem está pregando aqui, um crente canela de fogo. Mas eu não estou falando besteira, eu estou falando com base na Bíblia, graça e conhecimento. Muita graça sem conhecimento, um fanatismo. Muito conhecimento sem graça, formalismo. Nem o crente formalista, nem o crente fanático prestam diante de Deus. É preciso encontrar um equilíbrio. Graça e conhecimento. Eu tenho conhecimento, mas também tenho graça. Eu dou conhecimento para vocês, mas quando o Espírito me toma, as favas com conhecimento, deixa o menino rodar. Tem algum pentecostal genuíno aqui? Então por favor reage, dá um berro, dá um grito, fale em línguas. Eu quero de volta estes dons. Lembrando que quem fala em línguas não fala a homens, fala a Deus. Levante a mão direita para o céu mais uma vez. Faz um carinho nas costas do seu irmão e diga assim para ele: preste atenção no que o pastor vai falar, porque isso pode mudar a sua vida. Quantos aqui nunca falaram em línguas estranhas? Levante a mão para eu ver. É uma multidão. Abaixe suas mãos. Quantos desses que levantaram as mãos gostariam de receber o batismo com o Espírito Santo? Eu vi uma garotinha ali, ela está levantando a mão umas 20 vezes, mas está com chiclete na boca, mascando. Não me obedece, como é que vai receber? É a 4ª vez que eu estou falando. Quem sabe agora entende. Olhe para mim. Os que nunca falaram em línguas, quantos desses já sonharam que estavam falando em línguas? Fique de pé. Só os que sonharam. Deixa eu ver. A senhora nunca falou em línguas e já sonhou que estava falando? Fique de pé. Estão de castigo. Olhe para mim, vocês que estão de pé. Há um dia vocês sonharam que estavam falando em russo, ucraniano, coreano? Não? Por que não? Esses idiomas não fazem parte da sua vida. Agora, como é que você sonha falando uma língua que você nunca falou? É simples. É porque essas línguas já são suas. Como assim, pastor? Em algum culto, em algum momento o Senhor te deu elas, só que você não quis falar. Ficou com medo, com vergonha. Mas elas estão aí, ó, armazenadas no seu subconsciente, são suas. Aí o diabo brinca com você dizendo: você não merece, você não recebe. Aí a igreja Assembleia de Deus não separa ninguém que não é batizado com o Espírito Santo para o ministério. Aí o seu ministério está travado. E o diabo continua dizendo: você não merece. E eu estou aqui para te dizer que se você quisesse falar aquelas línguas, era só começar agora, porque ela está aí na sua mente. Você sabe que língua é, você sonhou com ela. Tome seu assento, pode se sentar. Segunda pergunta: quem aqui nunca falou em línguas, mas esteve num culto? O culto foi tão abençoado que o seu corpo arrepiou, você sentiu, teve sensações, você estava para falar em línguas, quando foi falar você disse: isso aqui é da carne. Levante a mão para eu ver. Fica de pé. Você também está de castigo. Abaixe sua mão e fique de pé. Olhe para mim. Você acha mesmo que era carne? Carne num culto daquele? A carne com fogo vira churrasco. Não era carne. Ah, pastor, nem mais nem menos. Mas eu queria falar. Você podia falar, está escrito: o Espírito Santo concedia as línguas para que eles falassem. Não é o Espírito Santo que pega a sua língua e mexe ela sozinha. Isso aqui não é terreiro de macumba. O Espírito Santo não fala na sua boca. Ele te dá as línguas e você fala as línguas. Tome assento. Última pergunta: quem aqui nunca falou em línguas, mas teve a ponto de falar, mas na hora de falar olhou para o irmão e disse: a minha língua é igual a dele, eu estou copiando? Levanta a mão para eu ver. Sem ter vergonha, levante. Fica de pé também, você está de castigo também. Fique de pé. Se não ficar de pé, eu oro para a perna travar e não levantar mais. Isso. Quer envergonhar o pregador, né? Olha para mim, vocês.
Não te falaram que filhos do mesmo pai falam o mesmo idioma? É simples assim. A sua língua era igual ao do seu irmão, porque o pai dele é o mesmo que o seu, é o eterno Deus de Israel. Pode se assentar. Esses 3 grupos só saem daqui sem falar em língua se forem muito incrédulos ou desobedientes. Por quê, pastor? Porque o Senhor Deus já te entregou. Não, pastor, eu não mereço porque eu sou pecador. Bem-vindo. Alguém aqui merece? O batismo com o Espírito Santo não é para quem merece, é o contrário, é para quem é fraco. O crente forte não precisa de língua estranha. O crente forte vence o pecado sozinho, sobe o monte, desce o monte, evangeliza, dizima. Ele precisa do batismo com o Espírito Santo para quê? O batismo com o Espírito Santo não é um vestimento, é um revestimento. Ficar em Jerusalém, daqui do alto sejais. O que é revestir? É vestir 2 vezes. Por que vestir 2 vezes? Porque às vezes uma única veste é insuficiente para matar o frio. Aí quem é fraco precisa de 2 vestes. O crente forte não precisa. Quem precisa é um crente fraco. É você, cai. Vou falar de novo. É você, crente domingueiro. Quem precisa do batismo com o Espírito Santo é você, que a carne é uma encruzilhada na sua vida. Porque quando Jesus te batizar com o Espírito Santo, você vai conhecer o outro lado da fé. Aí o seu espírito vai dizer para a sua carne: fica caladinha aí, porque eu conheci a outra parte de mim. A outra parte de mim é forte, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Quem pode dar mais um grito daquele tamanho, por favor? Então olha o que eu vou fazer agora. Esses 3 grupos que eu falei, os que sonharam, os que achavam que era carne e os que achavam que estavam imitando e querem receber o batismo com o Espírito Santo, vão vir aqui correndo, rápido. Do meio onde eu estou, homens à minha esquerda, mulheres à minha direita. Ele está dizendo que eu posso ficar à vontade aqui, Roberto. Que hora que tem que estar no aeroporto? Que hora que tem que estar no aeroporto? 5. Então vai pegando, tá cedo ainda. Não. Ei, todo mundo de pé. Todo mundo de pé. De pé. De pé é melhor. Você já ajoelhou a vida inteira. Hoje é dia de receber. Hoje é o dia da formatura. Hoje é o dia que Jesus vai mudar a sua vida. Hoje é o dia que Ele vai colocar línguas estranhas nos seus lábios. A partir de hoje você não vai precisar mais pedir oração para ninguém. Não precisa falar com o secretário mais. Você vai orar em línguas e vai direto para o ouvido dele. Você e Deus vão ser assim, ó, uma só pessoa. Chegue mais perto aqui. É muita gente. Jesus de Nazaré. É hoje. A proposta é essa, não é? Incendiados. Não foi o que eu te falei no carro, Jarbas? Jesus vai incendiar então. Os batizados com o Espírito Santo queiram estar de pé, por gentileza. E aí fica a terceira pergunta e a mais tola de todas. Eu chamei quem não é batizado. Eu pedi para os batizados ficarem em pé. E os que estão sentados são o quê? É um incrédulo? Ou é a pessoa que está satisfeita com a vida, veio só para assistir? Aqui não é um teatro. Aqui é a casa do Eterno. Aqui é Betel. Estou sentindo Jesus aqui. Olhe para mim, vocês que vieram à frente. Eu queria muito que alguém viesse orar com você, mas o espaço é tão apertado que eu acho que vai ser meio complicado. Mas nós vamos orar uns pelos outros. Estavam
todos reunidos no mesmo lugar, como nós estamos. E de repente, escute, vai ser de repente. Não é quando você quer, é num susto. E de repente veio do céu, não vai vir da terra. Ainda que você pense que a imitação não vem da terra, vem do céu. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som. Vai começar a bater no peito aqui, ó, como um grave bem forte. Sua cabeça vai começar a ficar acelerada, os seus neurônios vão começar a trabalhar, o corpo começa a sentir, porque é o divino tocando o natural. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento forte e impetuoso. Não é um vento, é como um vento. O vento vem e faz o quê? Vai ser assim. E foram vistos por eles, aqueles lá vão ver aqui, línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos precisamos estar cheios do Espírito Santo. Quem está aí, quem está aqui. Ah, pastor, mas eu já sou batizado com o Espírito Santo. Mas tem dons. Você não tem dons? Esses aqui estão no primeiro estágio. O batismo com o Espírito Santo eu ensinei uma vez lá no estádio. É uma chave, ele abre uma porta. Ele abre um armário que tem 9 prateleiras, em cada uma delas um dom espiritual. Esses vão receber o batismo. Vocês já batizados, enquanto ora pode começar a profetizar. Pode receber o dom da palavra, da ciência, da sabedoria, discernimento de espírito, palavra do conhecimento, dons de operação de maravilhas. Então vocês vão orar por nós que estamos aqui na frente. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Olhe para mim, aqui está o segredo, olhe para mim, abra os olhos. A sua língua não mexe sozinha. O Espírito Santo concede as línguas. O que é conceder? Pastor, traga uma Bíblia aí para mim. O senhor e a Bíblia. Isso, tenha o senhor e a Bíblia aqui. Me empreste aqui. O pastor está aqui na minha frente. E eu digo para ele: essa Bíblia aqui é sua. Ela está aqui. Eu concedo a Bíblia. Ele veio buscar. Está entendendo? O Espírito Santo concedia. Ou seja, ele dava. Agora quem pegava e falava eram eles. Vou falar de novo. O Espírito Santo concede as línguas, mas quem fala é você. Ele diz: ó, as línguas são suas. Mas como são minhas? Eu já dei em sonhos. Eu te dei naquele culto que você achou que era da carne. Eu te dei naquele culto que você achou que estava imitando alguém. Então ele só vem até aqui. Falar em línguas é com você. Se você ficar esperando a língua mexer sozinha, olhando para ela com o olho vesgo, para ver se ela está, não vai acontecer nada. O que eu tenho que fazer, pastor? Tomar posse do milagre. É pela fé. E o diabo, acredite, ele está bem longe daqui. Ele não entraria no meio de um lugar desse aqui agora. Eu, por exemplo, eu não vejo homens e mulheres, mas eu estou vendo brasas de fogo. Jesus me deu isso quando criança. Eu via as pessoas que iam receber o batismo com o Espírito Santo. Eu via fogo em cima delas. Você crê nisso? Coloque uma mão no peito e a outra mão no ombro de quem está do seu lado. Vamos fazer uma corrente. O que nós vamos fazer agora? Vamos orar. Os batizados com o Espírito Santo vão jogar fogo. Vocês que estão perto dos corredores, coloque a mão nessa turma que está aí. Vocês estão na primeira fileira e são batizados com o Espírito Santo, coloque a mão neles também. Alguém aqui vai ficar olhando aqui. Quando alguém falar em língua, vocês vão dizer: aqui tem um, ó. Minha vontade era trazer eles aqui para cima, mas eu não sei se cabe. Eu só sei que você vai falar em línguas. Feche os olhos e comece a adorar. 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 Sonhou com as línguas? Fala elas agora. Fale sem medo. Olha lá, parece que já tem gente falando em línguas ali, tem outra falando em línguas aqui, tem outra falando em línguas aqui. Recebe, 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 recebe. Agora, agora. Ah!
santo nome. Feche os olhos, ore. Lembre, falar em língua significa vida transformada. Falar em língua significa vida de autoridade e poder. Falar em língua significa acesso aos dons do Espírito Santo. Então não fique com a boca fechada. Pelo menos adore, pelo menos dê gritos de glória. Agora, 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 já! Que desce como fogo, vem como em Pentecoste. Pelo amor de Deus, abre essa boca. Fale em línguas agora. Jesus está batizando. Jesus está batizando, Senhor. Agora visita a igreja. Libera os dons do Espírito Santo. Libera os dons do seu Espírito. Levanta profetas. Levanta pregadores. Levanta levitas. Levanta. Agora faz cair sobre eles a unção da cura. Agora. Já. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de Meu Deus, vai na galeria, Jesus. Pega na galeria, Senhor. Usa, levanta os profetas. Acende uma chama em Goiânia. que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me. A igreja está incendiada. Tem fogo na galeria, tem fogo no meio da igreja, no altar, nos cantos, nos flancos. Recebe mais, recebe mais, recebe mais, recebe mais, recebe esta autoridade. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Enquanto o Senhor batiza, meu Pai, enquanto o Senhor cura, enquanto o Senhor transforma vidas, aqui na frente, ali no meio, lá atrás, lá na galeria, todos os batizados com o Espírito Santo, Senhor, cantando um novo cântico. Nós estamos, Senhor, buscando a sua presença, e nós queremos a presença do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e faz de novo, faz de novo, faz de novo. Dá-nos um novo Pentecoste, se for possível. Acende essas lamparinas, coloca fogo nesses castiçais. Que esta moça comece a orar em línguas agora. Que esta criança comece a orar em línguas agora. Que esse rapaz comece a orar em línguas agora. Onde houver alguém que o Senhor está levantando para a sua grande obra no meio da igreja, incendeia eles. Coloque sapato de fogo no pé desse povo. Coloque brasas de fogo nas mãos deles. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem sobre Goiânia. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. O teu povo Clama-te mais uma vez. faz de novo, Recebe. de novo. O teu povo
Dos que vieram aqui à frente, quem está falando em línguas pela primeira vez? Levante a mão para eu te ver. Quem está orando em línguas pela primeira vez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, no meio do povo, 44, 40. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Isso aqui é só um chamariz. Nós temos culto até a noite. É isso, pastor? Até a noite vai chegar a sua hora. Não desista. Eu te mostrei o caminho, eu te apresentei a fórmula. Agora é você tratando o seu espírito, adorando, buscando, alimentando a sua alma. Se eu pudesse te dar um conselho, eu daria: não saia para jantar, não saia para tomar café. Fique dentro do templo, junte 2 ou 3 pessoas, vai para um canto orar. Saia daqui com a sua vida transformada. Eu te encontro por aí, pelos países do mundo pregando, pelos púlpitos do Brasil e do mundo. Ei, assembleiano, eu te encontro por aí colocando fogo na cara do diabo e chutando ele para o limbo do inferno. O Brasil é do Senhor Jesus e o mundo conhecerá a força de Goiânia. Goiânia é a capital do avivamento do Brasil. Quem crê nisso, diga: eu creio. Levante a mão direita para o céu comigo, chacoalhe ela e diga: em nome de Jesus, todos os demônios que lutaram contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha cidade, contra o meu estado, contra o meu país, contra a minha igreja, eu ordeno: venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão e segure esses demônios. É um ato profético. Eu vou contar até 3, nós vamos jogar no chão, pisar em cima. Depois que você pisar em cima, você precisa abraçar 1, 2, 10 pessoas e profetizar sobre eles dizendo: eu tenho a glossolalia, ou eu vou receber ela até o fim desse dia, e depois de hoje a minha vida nunca mais será a mesma. Você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. Quem viver verá, para ver o que Deus fará na sua vida depois desta tarde. 2, a sua igreja vai ser incendiada. A sua paróquia vai crescer a 100 por 1. 2,5, Goiânia voltará a ser a fonte do Espírito Santo no Brasil, e vocês farão parte do último grande avivamento da terra. 3, jogue no chão, pise em cima, abrace 1 ou 2 pessoas. Vai lá, Goiânia. Sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei.
Amém. Murche a barriga, estufe o peito, olhe nos olhos de quem está do seu lado. Se o olho da criatura não estiver vermelho, enfie o dedo no olho dela, por favor. Diga: você entendeu? É o início de uma nova história. Pega aí na mão de quem está do seu lado, segura a pessoa, olhe para mim. Não desista. Até a noite é dia. De agora até o fim dessa festa, Jesus vai te selar com o Espírito Santo. Está entendendo isso? Ele vai, não deixa desligar, não deixa a carne crescer. Eu treinei o seu espírito por 1h30. Não volte para a carne, tá? Quem for cantar agora, os ministérios do louvor que vai cantar já está ali. O Roberto vai cantar. O Roberto, eu confio que ele é meu. Vai te levar para uma dimensão mais alta. Os outros que vierem antes do pregador, tente manter o mesmo clima, porque isso aqui é uma construção. Às vezes a gente se desliga por causa de um lanche, se desliga por causa de uma música mais agitada, que a gente gosta de chacoalhar os esqueletos. Não é pecado, não estou dizendo que é pecado, mas vai desligar a construção que nós fizemos. Daqui até a noite Jesus vai te visitar. Amém? Assim como você está, deixa eu fazer uma pergunta. Será que tem alguém no nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor? Veio o convite de um amigo. Você não gostaria de voltar agora? Porque se você voltar agora, até a noite, você já vai estar nas fileiras. Jesus já vai te batizar ou te devolver o Espírito Santo. Você já vai sair daqui consagrada a pastor, missionária. Cadê um amém da igreja? Pastor, eu vou ter que ir aí na frente. Não precisa, você já tem um chegando. Se quiser vir à frente, amém. Se não, é só levantar uma das suas mãos onde você estiver e nós vamos orar. Tem mais alguém voltando? Tem, estou vendo uma mão levantada. Levante a mão só quem está voltando. Quem quer voltar? Olha aí do seu lado, tem alguém com a mão levantada? Eu estou vendo muitas pessoas. Agarra a pessoa para mim assim, ó. Então, faz o seguinte, por gentileza, você poderia vir aqui à frente? O pastor me disse que tem um presente aqui para quem está voltando. Como é que é? Picanha com Coca-Cola? É um negócio sério. Vocês já estão felizes, né? Isso, venha, abre caminho, deixa eles passarem. Não saiam daqui, que vocês são a proteção, vocês são o escudo. Traz aqui para frente. Isso, abre caminho aqui para essas pessoas voltarem. Isso. E vocês aqui na frente, falando em línguas, né? Cadê os batizados com o Espírito Santo? Ué, foi batizada com o Espírito Santo antes de voltar para Jesus? Jesus é lindo, não é? Você entendeu ou não? Ela estava afastada, Jesus batizou ela com o Espírito Santo, e agora ela está vindo selar. Você sabe por que disso, né? Você escapa de um raio, mas não escapa de orações antigas. Tem muita gente que sacrificou a vida por você. Você é mulher de altar. Não foge. Se você fugir, você vai atrapalhar a sua própria vida. Aqui é seu lugar. Quem está voltando? Tem mais gente voltando? Ai, vocês ficaram em silêncio agora que as pessoas estão voltando? Esse é o maior milagre de todos. O filho pródigo voltou. Oh Jesus, eles estão voltando. Roberto, eles estão voltando ao primeiro amor. Isso, vem, estamos te esperando. Eu estou com crédito com eles aqui. Eles falaram que eu posso ir mais uns 5 minutos. Vem. Quero voltar. Volta agora ao início. Pastor, eu não sou evangélico, então entrega a sua vida para Jesus. Encontrar-me. De que jeito? Contigo. Você que trouxe a pessoa, conta para ela como é que é. Isso. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Alguém conhece? Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Vamos lá? Eu me arrependo, Senhor. De novo.
As pessoas ainda estão vindo chorando. Ela acabou de chegar aqui chorando. O céu está aberto, o inferno está sendo saqueado, o céu vai ficar cheinho. E aqui estão os futuros avivalistas dessa terra. Mas alguém quer Jesus? Eu vou chamar o nosso pastor, presidente da mocidade aqui. Eu queria que o senhor fizesse a oração. Fica um ato profético. O senhor é o pastor da igreja. Olha para cá. Esse moço bonito aqui, ó, vai pastorear a sua alma a partir de hoje. Pelo menos hoje, o dia todo. Até a noite, Jesus tem um encontro com você aqui. Valeu, igreja. Um beijo no coração de vocês. Feche os olhos. Se for celebrar, celebre mais forte. Bate mais palma, mais forte. Porque a maior manifestação do Espírito Santo é quando ele convence o homem e a mulher do pecado. Feche os olhos aqui na frente. Repita comigo: eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. A partir de hoje, eu viverei para Ele, e os seus propósitos se cumprirão na minha vida. Espírito Santo de Deus, teus filhos veio ao altar. Aqui se levanta profetas, aqui se levanta pastores e pastoras, aqui se levanta homens e mulheres tomados por ti nesse dia. Eles viverão uma vida abundante. O espírito maligno não mentirá para eles mais. O espírito de morte, o espírito de suicídio, bate em retirada agora em nome de Jesus. Espírito de vida, toma a partir de hoje, Espírito Santo de Deus. E o céu celebra nesse dia, a igreja glorifica, batendo palmas em o nome de Jesus. Vocês aqui, olhem para mim, por gentileza. Olhe para mim. Isto. Bem-vindo. Bem-vinda. O Espírito Santo de Deus, que convenceu vocês a vir a este lugar. E Ele ama tanto vocês. Isso tudo que foi feito por causa de vocês. Vocês valem mais que o mundo todo. Vocês são valiosos. Vocês nasceram para viver uma vida abundante. Vocês nasceram para ser boca de Deus na face da terra. O nome de vocês está escrito no livro da vida, e ninguém pode tirar de lá, porque foi o próprio Deus que escreveu. Através do sacrifício da cruz do Calvário, tu és uma nova criatura em Cristo Jesus. E a partir de hoje você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus está contigo e anda contigo por toda a sua vida. Aplauda o nosso Deus pela vida dele. Nós estamos em festa por tua vida. Agora olhe para trás aqui agora. Olhe para trás. Olhe para trás agora. Está vendo aquele rapaz de braços abertos ali? Vocês vão seguir ele agora. Ele vai ter uma palavrinha rápida com vocês ali. Tá ok? Deus abençoe todos vocês. Uma salva de palmas. Vamos liberar isso com uma salva de palmas. Bem forte, bem forte. Com glória a Deus, com aleluia. É a juventude crescendo.